Boa noite. Boa noite. Ataque terrorista deixa 13 mortos e 100 feridos em Barcelona. Uma perua atropelou as pessoas no centro turístico da cidade espanhola. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. É o 8º desse tipo na Europa em um ano. Um suspeito foi morto após a ação e os outros 2 estão presos. O AB recorre ao Supremo para a Câmara responder ao pedido de impeachment de Temer. O documento entregue há quase 3 meses se baseia na conversa com Joesley Batista. Lula pede ao juiz Sérgio Moro a suspensão do depoimento marcado para setembro. O imóvel teria sido pago pela Odebrecht para a futura sede do Instituto Lula. Ex-presidentes da Petrobras, José Sérgio Gabrielli e Graça Foster, são acusados de improbidade. O Ministério Público pede dinheiro de volta e a suspensão dos direitos políticos. Dória demite controladora que apurava corrupção na Prefeitura de São Paulo. A máfia da Cidade Limpa liberava propaganda de rua irregular em troca de propinas. O Jornal da Gazeta está no ar. Um ataque terrorista em Barcelona deixou pelo menos 13 mortos e mais de 100 feridos. Uma perua atropelou uma multidão nas Ramblas, uma das áreas mais turísticas da capital catalã. O Estado Islâmico já assumiu a autoria do atentado. Conhecidas por estarem sempre cheias de turistas, as Ramblas de Barcelona hoje tiveram muito sangue espalhado e dezenas de pessoas feridas jogadas no calçadão central da avenida mais conhecida da cidade. Os registros das cenas de horror foram feitos pelos próprios pedestres com telefones celulares logo depois do atropelamento. A polícia fazia buscas pelas vielas do centro histórico à procura de suspeitos. Segundo testemunhas, o veículo usado no incidente avançou em alta velocidade por 600 metros, atropelando quem estivesse pelo caminho. De acordo com a polícia, o atropelador teria abandonado a van e fugido a pé. Todas as linhas de transporte público foram interrompidas e o local ficou tomado por viaturas de resgate para atender dezenas de feridos. Barcelona é um dos principais destinos turísticos da Europa. A capital da Catalunha é banhada pelo mar Mediterrâneo e recebe 11 milhões de visitantes por ano. O atentado foi em uma das áreas mais frequentadas pelos turistas, ao lado da famosa Praça da Catalunha, no centro da cidade. Nesta época do auge do verão europeu, a cidade de Barcelona acaba atraindo muitos turistas brasileiros. Nós vamos conversar agora pela internet com a Júlia. Ela mora lá em Barcelona já há 1 ano e 4 meses e ela mora bem no endereço, no local onde houve este incidente. Eu ainda não consegui chegar em casa, estou na casa de uma amiga porque as ruas estão fechadas e a gente não está podendo entrar. A polícia está em todos os lugares da rua, tem ruas fechadas, já vimos ambulância. Mas tem gente que ainda não sabia do acidente, tirando foto também. Tava um clima de tensão, mas as pessoas estão nas ruas ainda. Eu sei que tem pessoas nesse momento na minha casa que também não podem sair de lá. E eu não posso ir para minha casa. Um outro brasileiro que mora em Barcelona, o publicitário Maurício Valadares, tentou pegar o metrô na Praça da Catalunha pouco depois do atentado acontecer. E a polícia começou a subir todo mundo em direção à Praça Catalunha, e aí a gente ficou preocupado porque o único lugar que ninguém queria ficar naquela hora era na Praça Catalunha, que é muito cheio de gente, e a polícia foi cercando, esvaziando um pouco o lugar e levando a multidão toda em direção mais para cima, e eu não conseguia achar uma saída para que eu pudesse voltar para minha casa, porque eu moro a 2 outras quadras da Rambla. A Rambla divide o meu trabalho da minha casa, eu não conseguia voltar para casa, eu fui ficando desesperado e aí você começa a descobrir, ver o que está acontecendo e aí por fim eu cheguei em casa e está tudo bem. Já Roberto Tomás, que é recepcionista de um hotel, falou conosco sobre o clima de apreensão nas ruas. E a coisa é que a cidade já virou mais ou menos um caos, o centro está fechado, já não... O metrô, o trem, tudo está fechado, as pessoas estão atrincheiradas nos hotéis e agora que eles começam a despegar, a liberar a galera dos hotéis, dos lugares para elas saírem para a rua e poder ir para casa. A gente vai conversar agora pelo telefone com a Maria Elisa Beringer, que é a cônsul-geral do Brasil lá em Barcelona. Eu vou perguntar para ela como é que está sendo feito esse trabalho de auxílio e de informações aos brasileiros e turistas lá na Espanha. As pessoas telefonam para cá para saber
Mas nós aqui não podemos dar nenhuma informação, que nós não temos informação. Não temos nenhuma informação confirmada de brasileiros entre os feridos. Pelas notícias que temos, não há nenhuma vítima de brasileiros, mas ainda não recebemos nenhuma, enfim, a relação da polícia, que a polícia está mantendo essa relação fechada. No primeiro momento, as pessoas estão quase que apúlicas, é difícil a pessoa acreditar que está vendo o que está vendo. Mesmo agora que eu estou falando com você, eu estou dizendo, será possível que isso aqui não é um pesadelo? É difícil acreditar que isso aconteça. Em março de 2004, militantes islâmicos explodiram bombas no metrô de Madrid, a capital da Espanha. O atentado, o mais mortal da história espanhola, deixou 191 mortos e mais de 1.800 feridos. O atentado de Barcelona de hoje já é o 8º com atropelamento na Europa desde julho do ano passado. Nice, no litoral da França, foi o primeiro alvo dos terroristas que usaram um caminhão para atropelar turistas que festejavam o feriado nacional do país, em 14 de julho do ano passado. Pelo menos 86 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. O agressor, Mohamed Boulel, que foi morto pela polícia, era cidadão tunisiano, com residência na França. Ele alugou dias antes o caminhão. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. Em dezembro, um outro caminhão atropelou pedestres no mercado natalino em Berlim, na Alemanha. 12 pessoas morreram e 49 ficaram feridas. O agressor, o tunisiano Anis Amri, foi morto 4 dias depois pela polícia italiana em Milão. Ele roubou o caminhão de um motorista polonês, assassinado por ele. Mais uma vez, o Estado Islâmico declarou estar por trás da ação. Em março deste ano, em Londres, um carro em alta velocidade na ponte de Westminster matou 6 pessoas e feriu mais de 50. O agressor era britânico e também morreu alvejado pela polícia. Neste caso, mais uma vez, o Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. Um mês depois, 4 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em Estocolmo, quando um caminhão atropelou uma multidão numa área exclusiva de pedestres. O motorista assassino era cidadão do Uzbequistão, que havia tentado se juntar ao Estado Islâmico em 2015. Em junho, 3 homens numa perua avançaram contra pedestres nos arredores da London Bridge, deixando 8 mortos. Os agressores, também com supostos elos com o Estado Islâmico, foram mortos pela polícia. Paris também foi palco de atentado com atropelamento 2 vezes neste ano, mas não houve vítimas. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado de hoje em Barcelona. A polícia deteve 2 pessoas e um suspeito morreu. Num site de propaganda, o Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. O grupo terrorista vinha fazendo ameaças, inclusive com textos e vídeos gravados em espanhol, de que o país seria alvo. A primeira pessoa detida pela polícia da Catalunha é Driss Ulkabir, cidadão marroquino, mas residente legal na Espanha. Ainda há um outro suspeito preso e uma pessoa que morreu, também pode ter envolvimento no caso. Fontes policiais informam que os agentes encontraram um passaporte espanhol dentro da perua que avançou sobre várias pessoas. A polícia busca um homem de 1,70 m de altura que vestia uma camisa branca de listras azuis. Segundo o canal de notícias espanhol TV3, a polícia da Catalunha encontrou na cidade periférica de Vic, a 70 quilômetros de Barcelona, o segundo carro usado no atentado. Pelas redes sociais, o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy disse que os terroristas não vão derrotar um povo unido. O site da família real divulgou que os responsáveis pelos atentados são assassinos e que simplesmente são os criminosos que não vão aterrorizar. Autoridades de todo o mundo prestaram apoio à Espanha. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer afirmou que estamos consternados com o ataque em Barcelona e que o Brasil se solidariza com o povo espanhol. O presidente francês Emmanuel Macron também prestou solidariedade e disse que a França está ao lado da Espanha. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pediu que os espanhóis sejam duros e fortes. Segundo o Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin pediu que o mundo se una numa batalha intransigente contra as forças do terror. E ainda nesta edição, mais informações do atentado do Estado Islâmico na Espanha, que deixou vários mortos. A OAB vai ao Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a analisar o processo de impeachment de Michel Temer. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, em razão da demora em dar seguimentos aos processos de impeachment de Temer.
função que, pela Constituição, é atribuída ao presidente da Câmara. Atualmente, há 25 pedidos de impeachment pendentes na Câmara, sendo que 22 deles se referem à delação de executivos da JBS Friboi, que apontaram um esquema de pagamentos de propinas para políticos e que, segundo os delatores, Temer faria parte. Um dos pedidos é justamente o do presidente da OAB Nacional, feito no dia 25 de maio, dias depois de se tornarem públicas as delações do Grupo Frigorífico. O pedido de impeachment protocolado pela OAB teve como base a conversa gravada entre Temer e Joesley Batista no Palácio do Jaburu. Na peça, a Ordem dos Advogados diz que o diálogo mostra que o presidente Temer ouviu uma sucessão de crimes narrados pelo empresário sem ter reagido. Segundo a OAB, a postura de Maia, que é aliado de Temer, de não analisar os pedidos, configura um ato omissivo, abusivo e ilegal. A OAB também alega que Maia viola a Constituição ao não permitir que a Câmara se manifeste sobre os pedidos de impeachment apresentados na Casa. Não é a primeira vez que o STF é acionado para pedir explicações à Câmara sobre este assunto. Em junho, a oposição cobrou providências por parte de Maia. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chegou a cobrar mais agilidade do parlamento. Mas até agora, nada foi feito. O ministro Alexandre de Moraes, relator da matéria no Supremo, disse que vai decidir na semana que vem sobre as ações para obrigar Maia a analisar o impeachment. O juiz Sérgio Moro autorizou o saque de 10 milhões de reais de uma conta na Suíça do casal Mônica Moura e João Santana, ex-marqueteiros do PT. Eles pediram a liberação dos recursos, alegando falta de dinheiro para pagar os advogados. João Santana e Mônica Moura foram condenados 2 vezes na Operação Lava Jato pelo crime de lavagem de dinheiro e aguardam em liberdade provisória o cumprimento da pena de 7 anos e 6 meses, estabelecida pelo juiz Sérgio Moro. O casal é dono de uma conta com quase 29 milhões de reais na Suíça, que estava retida pela Justiça Federal. Após o pedido de desbloqueio, o juiz Sérgio Moro decidiu hoje liberar apenas parte dos recursos para que os ex-marqueteiros do PT pagassem dívidas com os advogados. A quantia liberada é de 10 milhões de reais e outros 19 milhões devem ser repatriados ao país como forma de ressarcimento aos cofres públicos por desvios na Petrobras. A conta na Suíça era abastecida pela Odebrecht e o dinheiro depositado era considerado o pagamento de campanhas do PT, por meio de Caixa 2. João Santana e Mônica Moura fecharam acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal e tiveram a pena reduzida em 1/3. Segundo determinação do juiz Sérgio Moro, a pena que vai ser cumprida será de 1 ano e 6 meses em reclusão no regime fechado domiciliar integral, com uso de tornozeleira eletrônica, passando depois para os regimes semiaberto e aberto. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, a suspensão do novo interrogatório do ex-presidente, marcado para o dia 13 de setembro. Ele é acusado de corrupção passiva por supostamente ter recebido propina da empreiteira Odebrecht para a compra de terreno destinado à construção de uma futura sede do Instituto Lula. Além da suspensão do interrogatório, os advogados de Lula pedem ao juiz Sérgio Moro que determine ao Ministério Público Federal a apresentação de todas as correspondências trocadas com o Ministério Público da Suíça sobre o sistema MyWebDay, exibindo, inclusive, a via eletrônica dos documentos para que sejam submetidos à perícia. O sistema foi desenvolvido pela empreiteira Odebrecht para gerenciar a contabilidade das propinas das empresas do grupo. Segundo os defensores do ex-presidente, o Ministério Público Federal informou que não teve acesso à cópia integral do sistema, embora um delator da Odebrecht tivesse declarado estar na posse da chave correspondente. A defesa de Lula alega que o colaborador se retratou dessa afirmação 5 dias depois de ter requerido o acesso aos dados. Os advogados também querem que as testemunhas sejam questionadas sobre os documentos juntados ao processo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o início da caravana de Lula pelo Nordeste. Lula percorrerá 9 estados nordestinos, visitará 25 cidades em 18 dias. Ele chama a aventura de caravana.
um eufemismo para campanha eleitoral fora de época, coisa proibida por lei. O ex-mito do PT se apresenta ao eleitorado com uma condenação tatuada na testa. 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Lula é, no momento, mais candidato à cadeia do que à presidência da República, mas ele faz pose. Enquanto aguarda pelo julgamento do recurso que seus advogados ajuizaram no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, Lula se comporta como Lula. Usa dinheiro público do fundo partidário para ostentar uma candidatura presidencial que pode virar pó se a segunda instância do Judiciário confirmar a sentença de Sérgio Moro. A caravana de Lula é uma iniciativa político-religiosa. Todos sabem, inclusive os petistas, que Lula pode se tornar um ficha suja. Mas o ingrediente da dúvida não faz parte do credo do PT. O partido se alimenta da certeza de que seu líder messiânico é uma potência moral, que não deve contas senão à sua própria noção de superioridade. Impedido de discutir um plano B, o PT se arrisca a afundar junto com o personagem que o fundou. Boa noite. Os Estados Unidos ampliam a investigação sobre o esquema na Petrobras em 3 novas contas na Suíça. Autoridades americanas devem receber do Ministério Público suíço mais dados bancários de ao menos 3 supostas empresas de fachada. O Departamento de Justiça americano suspeita que uma companhia do setor de energia obteve contratos com a Petrobras por meio de pagamentos de propinas. O dinheiro teria ido para funcionários da estatal e teria sido transferido em contas bancárias em nome de diversas sociedades que tinham um papel de intermediários. O procurador da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, declarou hoje que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, quer acabar com o poder de investigação do Ministério Público no país. O procurador afirmou numa rede social que os avanços da Lava Jato só aconteceram devido ao atual modelo do Ministério Público Federal. Gilmar Mendes quer acabar com o poder investigatório do Ministério Público. Sem esse poder, a Operação Lava Jato não teria chegado onde chegou. Qual o real objetivo de Gilmar Mendes? Perguntou Carlos Fernando Lima. O comentário do procurador se refere a um texto que ele mesmo transcreveu, que afirma que o ministro é crítico ao número dos procedimentos investigatórios criminais abertos de forma autônoma pela Procuradoria-Geral da República para apurar crimes de corrupção. Em declaração recente à imprensa, Gilmar Mendes classificou o volume das investigações, que hoje passam de 1.000, como abuso de autoridade do Ministério Público Federal. Essa não é a primeira vez que Carlos Fernando Lima faz críticas públicas a Gilmar Mendes. No dia 19 de junho, ele afirmou no Facebook que o ministro ameaça todo o combate à corrupção no país e quer impedir a execução da pena depois da decisão do 2º grau. Precisamos resistir e fazer valer as leis e a Constituição, e não a vontade de déspotas pouco esclarecidos, escreveu o procurador em referência ao ministro. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, lança edital para conceder à iniciativa privada os terminais de ônibus. O tucano também defendeu a volta do financiamento privado nas campanhas eleitorais e critica o Distritão, como proposto pelos deputados que analisam a reforma política na Câmara. São 15 terminais integrados a estações do metrô das linhas azul e vermelha. Pelo edital, as empresas interessadas têm até setembro para apresentar as propostas. Quem ganhar a concorrência vai poder explorar de forma comercial todo o espaço dos terminais, também com contratos de publicidade. E em 7 deles, o concessionário pode inclusive construir um prédio, com lojas, salas comerciais e até apartamentos para morar. No fim da concessão, depois de 40 anos, todas as benfeitorias ficam para o Estado. O governo diz que vai economizar 24 milhões de reais por ano, que é o montante gasto com a manutenção dos terminais. Além disso, pretende faturar perto de 4 milhões pela permissão de uso. Quem mora em São Paulo, o bem mais precioso é o tempo. Se a gente conseguir gerar facilidade para o usuário, que ele possa ir no supermercado, fazer compras, comprar seu presente na estação de metrô, quando está voltando, quando está indo, isso vai agregar tempo na vida dele. No início da semana, a gestão Dória, na capital, tentou tomar a frente na intenção de transferir para empresas privadas a gestão de 24 terminais de ônibus, ao anunciar que já começou os estudos. Mas o edital da prefeitura só deve ser lançado no fim do ano, quando Alckmin já pretende assinar os contratos.
Hoje, o prefeito e o governador estiveram juntos na abertura da Expo Cristã, recepcionados pelo pastor evangélico Silas Malafaia. O presidente Michel Temer tinha confirmado presença, mas desistiu na última hora, sem dar explicações. Sobre a disputa silenciosa no Ninho Tucano, Alckmin negou que esteja preocupado com a movimentação do afiliado político. Dória intensificou a agenda de viagens pelo Brasil, no que seria uma tentativa de se projetar como liderança nacional. Dória e Alckmin são cotados para a vaga do PSDB para a disputa pela presidência da República. Alckmin desmentiu a informação de que teria encomendado uma pesquisa para medir a popularidade de Dória. Nenhuma procedência. Tudo tem seu momento, escolha de candidato. O PSDB definiu. Em outubro fará as convenções municipais, novembro as convenções estaduais e dezembro a convenção nacional. Alckmin falou ainda da reforma política que está em discussão na Câmara dos Deputados. Sobre o fundo com dinheiro público para financiar campanhas eleitorais, o governador disse que defende a volta do financiamento privado, com um teto menor, para campanhas mais baratas. O que é caro numa campanha majoritária é televisão. Se você limitar uma mesa e um microfone, a campanha fica bem mais barata. E sobre o Distritão, eu sou contra, porque o Distritão você vai ter 511 partidos na Câmara Federal. Acabou o partido, quem chegar na frente. O prefeito de São Paulo, João Dória, também do PSDB, demitiu a controladora geral do município, Laura Mendes Amando de Barros, que investigava corrupção na prefeitura. Ela deixa o cargo 2 semanas após abrir investigação para apurar se funcionários da prefeitura receberam propina para liberar propagandas proibidas na cidade, a chamada máfia da Lei Cidade Limpa. O advogado Guilherme Rodrigues Monteiro Mendes, que era ouvidor-geral do município, deve assumir no lugar dela. A prefeitura negou que a decisão de demitir Laura tenha relação com a investigação de corrupção nas prefeituras regionais. A Controladoria Geral do município, ela é a mesma equipe que foi constituída na gestão Haddad. Agora, passado 8 meses, a gestão entendeu por bem atualizar e incorporar membros dessa gestão a esta equipe. A ideia é, repito, implementarmos e incorporarmos membros desta nova gestão que atenda às diretrizes dessa gestão. Durante a conversa com os jornalistas, o prefeito rebateu as críticas que recebeu por se ausentar do cargo para cumprir a agenda político-partidária fora de São Paulo e confirmou que as viagens vão continuar. Nesta semana, Dória esteve em Palmas, no Tocantins, e ontem foi até Natal, no Rio Grande do Norte. Não há nenhuma razão para não prosseguir. Eu sou um gestor, um administrador, exatamente como no setor privado. No dia que um gestor privado de uma grande empresa, corporação nacional ou multinacional, não puder viajar, não puder realizar o seu exercício de ser um gestor, independentemente de estar fisicamente no local, pode ser que eu revise essa posição. A Prefeitura de São Paulo sabe trabalhar em equipe, tem um bom time e esse time é que cumpre as suas funções no dia a dia. Daqui a pouco, Maria Lida Flandoli entrevista o cientista político Pedro Fassoni, da PUC de São Paulo, sobre a crise política. O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul acusa os ex-presidentes da Petrobras, Graça Foster e José Sérgio Gabrielli, de improbidade administrativa. Além deles, outros 4 ex-diretores da estatal foram ajuizados numa ação por supostas irregularidades na construção da unidade de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas, no interior do Mato Grosso. A Procuradoria pediu o bloqueio de bens de todos os citados e a condenação dos réus, que deverão ressarcir os cofres públicos. A investigação aponta que o adiantamento de 155 milhões de reais foi pago a um consórcio de construtoras sem garantia específica. Os acusados também deverão ter suspensos os direitos políticos, serão proibidos de contratar com o poder público, além de outras penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. As empresas Galvão Engenharia, Sinopec Petroleum do Brasil e seus representantes legais também estão envolvidos, segundo o Ministério Público Federal. Entre os ex-diretores da Petrobras estão Almir Guilherme Barbaça, Guilherme Estrela, Jorge Luiz Zelada e Renato de Souza Duque.
Segundo a Procuradoria da República, os 155 milhões de reais correspondem a 5% do valor total da obra contratada, que foi de 3 bilhões e 100 milhões de reais. A construção da unidade de fertilizantes em Três Lagoas está parada, segundo o Ministério Público, desde 2014. 80% da edificação está concluída e sem previsão de finalização, mesmo após adiantamentos e investimento de mais de 2 bilhões de reais pelo BNDES. Por enquanto, nenhum dos acusados se manifestou. E a chuva aumentou aqui na Grande São Paulo e deve ficar assim até o fim da noite, variando de intensidade. E o pessoal tem que se preparar, porque essa chuva deve continuar até a semana que vem, pois uma nova frente fria deve vir em breve. Vamos ver a previsão para o Brasil com Luciana Magalhães. As instabilidades espalhadas pelo Brasil começam a perder força e a chuva diminui em vários pontos. Mas olha, só até o fim de semana, quando uma nova e grande frente fria volta a influenciar o tempo no país. Amanhã, previsão de chuva isolada à noite no oeste do Paraná, mas em São Paulo, no sul de Minas e do Rio de Janeiro, a chuva continua a qualquer hora. Já a chuva do centro-oeste e do norte do país acontece por causa do ar abafado, pois o sol ganha força. E no nordeste, chuva rápida em toda a faixa leste, mas ela será mais frequente entre o Recôncavo Baiano e Pernambuco. E nas áreas claras do mapa, tempo firme. Vamos ver agora a nossa tabela de temperaturas? Em Florianópolis, sol e nada de chuva amanhã, com máxima de 23 graus. Tempo firme também em Palmas, com calorão de 39 graus. Em Maceió, o sol aparece, mas pode chover a qualquer hora, com máxima de 27. E no Rio de Janeiro faz frio, com máxima de apenas 22 graus. No estado de São Paulo, a chuva ainda está garantida. Muitas nuvens continuam espalhadas, mas a novidade é que no interior, apesar da chuva, o sol volta a aparecer e a temperatura sobe um pouco. Como, por exemplo, em Presidente Bernardes, que terá amanhã máxima de 27 graus. E em Presidente Prudente, máxima de 26. Já no norte paulista, em São José do Rio Preto, teremos máxima de 25 graus. E em Barretos, máxima de 24. E no litoral, ainda faz frio, com máxima de apenas 21 em Caraguatatuba e de 22 em Santos. Na capital paulista, a chuva continua nos próximos dias. A sexta ainda será chuvosa e fria, com máxima de 20 graus. No sábado, ainda pode chover a qualquer hora, mas a temperatura sobe, com máxima de 24 graus. E no domingo, pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima também de 24 graus. O repórter Luciano Penteado está agora na sede do Consulado-Geral da Espanha, na Zona Sul aqui de São Paulo, e tem novas informações sobre o atentado em Barcelona. Olá, Luciano. Gamberini, o atendimento aqui no Consulado da Espanha em São Paulo foi encerrado hoje por volta do 12h15, portanto não houve nenhuma movimentação agora à tarde. A expectativa é que a partir de amanhã cedo haja alguma eventual procura aqui de turistas espanhóis ou pessoas que estejam de passagem aqui por São Paulo, que estejam buscando informações sobre feridos e vítimas desta tragédia. Bem, durante a tarde, o Itamaraty emitiu uma nota reiterando o que já havia dito o presidente Michel Temer, ou seja, condenando esses ataques, e o Consulado-Geral do Brasil lá em Barcelona também emitiu uma nota dizendo que acompanha de perto essa situação e reiterando principalmente que até o momento não há nenhum brasileiro envolvido nesta tragédia, nem entre as vítimas e nem entre os feridos. Bem, agora, até o momento, a polícia trabalha com a participação de 3 pessoas nessa tragédia. Duas já foram detidas e uma teria sido morta durante os confrontos. Um desses detidos, que é o marroquino Driss Ukabir, ele teve a foto divulgada durante a tarde, e aí aconteceu uma polêmica à tarde, porque uma pessoa que se identificou como sendo esse Driss Ukabir procurou a polícia para dizer que teve os documentos roubados e levados. Portanto, a polícia ainda investiga para saber a real participação desta pessoa nesses ataques. Outro ponto que a polícia espanhola também trabalha é uma eventual conexão entre os atentados
atentados de hoje e uma explosão que houve na noite de ontem na cidade espanhola de Alcanar. Nessa explosão, uma pessoa morreu, 7 ficaram feridas. Inicialmente foi divulgado que foi uma explosão de gás, mas agora, com esses atentados de hoje, a polícia trabalha com uma eventual conexão entre esses dois episódios. Por enquanto, o que se sabe é que o Estado Islâmico reivindicou a autoria desta tragédia, que deixou até o momento 13 mortos e mais de 100 feridos. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Luciano, pelas suas informações. E agora vamos ao comentário de José Neumann Pinto. Primeira vez que eu fui a Barcelona, eu fui da Praça Catalunha até a estátua de Colombo, no Porto. Colombo apontava para a América. Chorei feito uma criança no percurso inteiro, porque eu sempre tive a impressão de já ter vivido em Barcelona, apesar de nunca ter estado lá. Eu senti como se estivesse caminhando do Rio do Peixe, onde eu nasci, até o Iraúna, cidade pequena, ou como se eu estivesse nas ruas da Campina Grande de minha adolescência. Portanto, o atentado das Ramblas me atinge no peito, no coração, na alma, no cérebro. A reivindicação feita pelo Estado Islâmico não compromete o Islã. Eu também amo o Islã. Eu amo o poeta Rumi, o poeta Sufi Rumi, que para mim está à altura do Shakespeare ou do Rimbaud. Eu amo os matemáticos árabes que criaram o algarismo, sem o qual toda a ciência ocidental seria capenga, não teria como ter uma matemática à altura. Mas eu tenho ódio mortal pelos canalhas que fizeram esse atentado, que invadiram as sagradas Ramblas, por onde eu passei, levando a minha infância, levando a minha adolescência e levando a minha maturidade. Eu odeio os intolerantes, os calhordas que querem impor a sua religião, seja islâmica, seja católica, do mesmo jeito que eu odeio o Torquemada, eu odeio esses sheiks fajutos que ficam tentando proibir mulheres de estudar. E odeio aqueles todos que ficam numa boa com eles, como se estivessem fazendo uma resposta à civilização cristã ocidental. Nós temos de combatê-los, mas de combatê-los com a luz. Nós temos de combatê-los com o coração. Nós temos de combatê-los com a dignidade de quem quer ser livre, de quem quer ter o direito de andar pelo mundo onde quiser, de professar a fé que quiser, de seguir a doutrina que quiser e não de ser imposto a isso pela arma ou pela violência do terrorismo. Eu sou devoto de Albert Camus, o argelino que apontou nos anos 50 o perigo do terrorismo, quando Jean Paul Sartre, o seu grande adversário, ficava defendendo o terrorismo árabe contra o colonialismo francês. Eu sou contra o colonialismo, mas sou contra muito mais o terrorismo incerto. Esse terrorismo que ele apenas é covarde. Ele é covarde contra as suas vítimas e covarde contra os seus irmãos de fé, que são comprometidos pelo ódio deles. Então, eu digo aqui, fim ao terrorismo. Fim à intolerância, fim ao ódio. Boa noite, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Inter. A eficácia dos remédios, medicamentos em geral, contra a AIDS aumentou a expectativa de vida dos pacientes nos últimos anos, mas, segundo o Ministério da Saúde, quase a metade do número de pessoas que têm o vírus HIV ainda não toma os remédios. São 370 mil pessoas em todo o país. Salvador descobriu que era portador do vírus HIV numa época em que a AIDS era vista como uma doença que só poderia levar à morte e de forma rápida. O tempo era estimulado em 6 meses, 6 meses para menos, né? Então era uma coisa muito agressivo. O motorista aposentado começou tarde a fazer o tratamento e usava um coquetel de remédios. Conta que chegava a tomar mais de 30 comprimidos por dia. Depois de 30 anos convivendo com a doença, muita coisa mudou. Hoje ele precisa de poucos medicamentos e busca levar uma vida normal. Eu faço de tudo. Tudo que tiver alcance, que puder fazer, eu faço. Não coloco restrição a nada. Matheus tem apenas 21 anos. Aos 19, também descobriu que era portador do vírus da AIDS. Logo de início, um pouco de efeito colateral, tontura, um pouco de enjoo, excesso de sono, mas foram efeitos que com o tempo foram diminuindo consideravelmente. O estudante de Direito é de uma geração que já se beneficia dos avanços no tratamento da doença.
precisa apenas de um comprimido por dia, que concentra 3 remédios, para manter a carga viral sob controle. Apesar de todo o avanço, é necessário continuar em acompanhamento e fazer o tratamento corretamente. Um estudo publicado recentemente pela revista científica britânica The Lancet mostra que a eficácia dos antirretrovirais entre 1996 e 2010 aumentou a expectativa de vida de pessoas com AIDS em cerca de uma década. Mas apesar da eficácia dos medicamentos ter melhorado e ajudado a aumentar em muito a expectativa de vida dos pacientes, não são todos que fazem o tratamento. Os dados do Ministério da Saúde mostram que 45% das pessoas que convivem com o vírus da AIDS ainda não tomam os remédios. São mais de 370 mil pessoas. O médico infectologista Vladimir Queiroz diz que a falta de adesão ao tratamento é um grande obstáculo que precisa ser superado. Não há como obter algum benefício em ter o medicamento no bolso, se não tomá-lo da maneira que foi prescrita. O médico também faz um alerta. Mesmo com a modernização dos medicamentos que ajudam a prolongar a vida, não há motivos para não se preocupar com a doença. Existe uma certa banalização da infecção pelo HIV. Você pode ter uma qualidade de vida boa e uma quantidade de vida boa? Claro que pode. Claro que pode, mas a situação, ainda assim, é muito melhor se você estiver plenamente saudável. O mercado de trabalho brasileiro encerrou o segundo trimestre do ano com 26 milhões e 300 mil trabalhadores desocupados e subocupados. Segundo os dados da PNAD, hoje pelo IBGE, no primeiro trimestre eram cerca de 200 mil pessoas a mais nessas condições. Entre abril e junho, a taxa de desocupação ficou em 23,8%, o que representa uma queda de 0,3% em relação ao trimestre anterior. O IBCBR, índice do Banco Central considerado a prévia do PIB, cresceu 0,25% no segundo trimestre do ano, na comparação com os 3 meses anteriores. Esse foi o segundo trimestre seguido de alta no indicador. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou o resultado da prévia do PIB. Mas ele não afastou a chance de uma retração do produto interno bruto medido pelo IBGE no período. Aliás, essa é a projeção dos analistas do mercado. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Nós até temos algumas projeções negativas, mas o fato é que a economia brasileira está emitindo sinais melhores do que os esperados. Pós-delação da JBS, se imaginava uma desaceleração no ritmo já fraco de retomada do crescimento. Mas os indicadores de junho mostram que o impacto foi curto e limitado. De imediato, tivemos turbulência do mercado financeiro, piora dos índices de confiança e mesmo de atividade. Maio decepcionou. Mas os indicadores de junho estão confirmando a continuidade do crescimento, como essa prévia agora do PIB divulgada pelo Banco Central. A semana está com uma safra boa, números melhores de venda do comércio, da demanda por serviços, do desemprego, reflexo de vários fatores que estão dando um gás a mais na atividade, como a inflação baixa, os juros em queda e a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, que junto com a própria reação do emprego, ainda que bem fraca, ajudam a melhorar o poder de compra da população. Claro que ainda é tudo muito gradual, mas os dados desta semana já começam até a melhorar um pouco as projeções para o fechamento do ano. O mercado, como há várias semanas vem mostrando o relatório Focus do Banco Central, conta na média com um avanço do PIB bem preciso de 0,34% este ano. No entanto, economistas de consultorias e do próprio mercado já começam a falar em meio até 1% de expansão neste ano, com base nesses novos dados que estão saindo. É ver se essa melhora não é atropelada de novo pelo conturbado cenário político que ameaça até não viabilizar a aprovação das novas metas fixadas para as contas públicas e as medidas adicionais de ajuste propostas pelo governo. Mais impasses por aí podem mexer de novo com a confiança, com o mercado, afetando o processo de retomada, que é positivo, mas ainda longe de repor todo o retrocesso que tivemos durante a recessão histórica dos últimos anos. Eu volto na segunda. Até lá.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu agora à noite o pedido de habeas corpus feito pelas defesas dos empresários Jacob Barata Filho e Lelis Teixeira, donos de empresas de ônibus do Rio de Janeiro. Eles foram presos pela Operação Ponto Final da Polícia Federal no dia 3 de julho. Os dois são acusados de pagamento de propina e esquema durante o governo de Sérgio Cabral, do PMDB, no Rio de Janeiro. Ao conceder esse habeas corpus aos dois empresários, Gilmar Mendes determinou que eles entreguem os passaportes à Justiça e se recolham a partir das 6 da tarde. Segundo o jornal Valor Econômico, o ministro Gilmar Mendes foi padrinho de casamento de uma das filhas de Jacob Barata Filho, que se casou em 2013 numa bela festa no Copacabana Palace. No esporte, o Botafogo e Flamengo ficaram no 0-0 na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil, ontem à noite. Com o resultado, o Botafogo tem a vantagem de um empate com gols na próxima partida para chegar a fim na competição. Na outra semifinal, o Grêmio saiu na frente do Cruzeiro e vai levar vantagem de 1 gol para a próxima partida, que vai ser no Mineirão na próxima quarta-feira. Vamos ver como foi o jogo. Em Porto Alegre, mais de 40 mil pessoas acompanharam a vitória do Grêmio para cima do Cruzeiro. Lucas Barrios pegou o rebote do goleiro Fábio e garantiu a vantagem do empate para o tricolor na partida de volta. 1-0 e só. Qualquer tipo de vantagem é uma grande vantagem. Então o Grêmio ganhou o jogo de 1-0. Eu volto a repetir, se o jogo tivesse terminado 0-0, todo mundo estaria, não tomamos gol, se fizermos um gol lá a gente tem uma grande vantagem. Só que a gente já fez o gol aqui, então é uma vantagem sim. Podemos ser uma equipe melhor e devemos ser uma equipe melhor no Mineirão. Para isso contamos, né, com o torcedor, com a torcida do Cruzeiro, que sabe a importância desse momento. Ela tem que estar ao nosso lado, ela vai estar ao nosso lado, com todos juntos, e o Cruzeiro jogando melhor, porque precisa e tem capacidade para fazer melhor. Podemos brigar pela classificação no final. E hoje o Barcelona, o time, apresentou oficialmente o novo reforço brasileiro, o volante Paulinho, que chega para ajudar a acertar o time depois da saída do atacante Neymar para o PSG. Paulinho custou ao time espanhol mais ou menos 40 milhões de euros, o que equivale a cerca de 149 milhões de reais. E essa é a quarta maior contratação da história do clube catalão. O mercado de transferências na maior parte dos países europeus fecha no próximo dia 31 de agosto. E os clubes do continente estão correndo atrás de reforços para a próxima temporada. Hoje foi a vez do Barcelona apresentar o meia Paulinho, titular da seleção brasileira comandada por Tite, que estava no Guangzhou Evergrande da China. O novo camisa 15 do clube catalão custou 40 milhões de euros e assinou contrato por 4 anos. Muitas graças a todos os staffs. Tenho certeza que vão ficar com muita confiança e representar um bom trabalho. Paulinho é a quarta contratação mais cara da história do Barcelona, atrás apenas de Neymar, Suárez e Ibrahimovic. Mesmo envolvendo valores tão altos, a transferência não foi fácil e o jogador chegou a ter dúvidas sobre a volta ao futebol europeu. Quando questionado sobre o porquê de ter mudado de ideia, Paulinho foi direto. É uma resposta muito fácil para o Barcelona. É o Barcelona. E o dinheiro Barcelona. também. Né? Em São Paulo, uma das mais antigas escolas de capoeira está comemorando 50 anos de existência. Na sua sede, na Avenida Duque de Caxias, no centro da cidade, o Cordão de Ouro treina pessoas de todas as idades e recebe também visitas de capoeiristas de outros países. O gingado é de brasileiro, mas o português meio enrolado de quem veio da Rússia, esse não dá para esconder. Se você treina, você vai virar bom. Se você não treina, no Brasil ou na Rússia, você não vai ganhar muito. E tem mais gringo nessa turma. Eitan é de Israel. É muito diferente da luta que eu vinha. O karatê é muito esticado assim, e na capoeira você pode mexer o corpo com qualquer jeito que você quer. Apaixonei. Acolher gente de vários países parece ser a marca do grupo Cordão de Ouro, que completa 50 anos em 2017. A mais tradicional escola de capoeira do Brasil foi fundada em 1967 por mestre Brasília e pelo mestre Suassuna, primo do grande escritor Ariano Suassuna.
Natural de Itabuna, na Bahia, Mestre Suassuna fundou o grupo em São Paulo em plena ditadura militar. Fui preso, né, por eu ter ser um líder natural das pessoas que estão atrás de mim. Eles achavam que aquilo corria um perigo, aquele monte de gente jogando capoeira. E eu fiquei um tempinho guardado lá, né, tomei umas porradas bem tomadas, mas foi tudo resolvido. Mestre Geraldinho, o veterano, se lembra bem daqueles tempos difíceis. A capoeira era vista como subversiva. É uma coisa que vinha dos negros. Então os negros não eram bem vistos, eram marginalizados, né? Então, por isso, se era coisa de negro, não podia fazer. Mas ninguém desistiu e eles passaram de grupo perseguido a exportador de talentos. Foi no Cordão de Ouro que Muriel começou. Hoje, ele ensina nosso gingado em Atlanta, nos Estados Unidos, onde mora há 11 anos. A Geórgia é um estado que a cultura negra foi muito forte, teve muita segregação e eles tentam esquecer toda essa história. Eu chegando lá, praticamente eu trouxe a história negra brasileira e a gente começou a divulgar e trocar essa ideia deles de se apagar as raízes. Hoje já existem academias conveniadas da Cordão de Ouro em praticamente 80 países. Aqui nesta roda, por exemplo, tem gente da Alemanha, Estados Unidos, Israel, mas a maior prova de que a capoeira se internacionalizou para valer veio em 2014. É que nesse ano a Unesco declarou esta arte genuinamente brasileira patrimônio imaterial da humanidade. A capoeira não é de ninguém, a capoeira é do mundo. Depois de um pedido do Ministério Público de São Paulo, a Justiça cassou a liminar que garantiu ao ex-médico Rogério Abdelmaci o direito à prisão domiciliar. Com a decisão, ele deve retornar à cadeia. Abdelmaci foi condenado a uma pena de 181 anos de prisão por estuprar 37 pacientes. Você vai ver a seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Pedro Fassoni. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os movimentos para mudança em partidos e perfis políticos de olho nas eleições de 2018. E hoje quem faz análise é o cientista político Pedro Fassoni, professor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de São Paulo e chefe do Departamento de Política dessa universidade. Muito obrigada, professor, por estar conosco. E faltando 1 ano e 2 meses para as eleições do ano que vem, os partidos se realinham, políticos já estão viajando, possíveis candidatos aí numa pré-campanha descarada e há toda uma movimentação. Essa mexida toda desperta o eleitor, ajuda a criar raízes e surte efeito na hora do voto? Ainda é cedo para mobilizar os eleitores, mas isso é importante para que os comitês das campanhas eleitorais tenham um termômetro da situação até aquele momento, né? Até outubro do ano que vem, portanto, né? Os institutos de pesquisa colocam os seus funcionários nas ruas, né, para fazer sondagens sobre intenções de voto dos candidatos, ou seja, isso serve como um balão de ensaio. Então, alguns candidatos colocam seus nomes, enfim, dependendo da repercussão, né, pode se firmar como um candidato ou ser alijado e perder a possibilidade de disputar pelo partido por algum correligionário. Então, isso é importante, né, para quem está... É um aquecimento. É um aquecimento, sem dúvida, né? Mas a partir de que momento os candidatos realmente firmam com mais consistência os perfis e a persuasão, né, adquire aí uma força no sentido de decidir o voto? Esse ainda é o momento das disputas dentro dos partidos políticos, porque não existe consenso, alguns realizarão prévias ainda, com exceção... Quer dizer, nem nos partidos? Nem nos partidos políticos. Então tem uma disputa, por exemplo, dentro do PSDB, a gente não sabe se PMDB pode ter, por exemplo, um candidato próprio ou fazer alguma aliança com outro partido, né? Então, esse é o momento de testar os nomes, né? Então, como a gente está, inclusive, no momento de crise de legitimidade do sistema político, né, um sentimento difuso de descontentamento da população, um sentimento genérico, mas contra tudo que está aí.
né, contra as instituições, contra o Congresso Nacional, o próprio presidente da República, né, o Poder Judiciário, enfim, né. Então, isso pode abrir caminho, inclusive, para a chegada de novos personagens, que não são então membros do establishment, né, eu quero centrar um pouquinho nisso. Bom, primeiro, esse sentimento de desalento que pesquisas estão mostrando, de descrédito dos políticos e falta de crença na política, e, além do mais, as pessoas dizendo que não se sentem representadas por aqueles que elegeram. Como é que tudo isso compromete o resultado da eleição do ano que vem? Compromete, e esse sentimento já vem desde junho de 2013 com aquelas grandes manifestações de rua. Isso pode se refletir, por exemplo, no alto índice de abstenção eleitoral. A última eleição, inclusive, já teve um índice bastante elevado, tanto para presidente quanto para prefeitos de município. Isso pode se refletir também na eleição do ano que vem. Sim. Mas ainda é prematuro, né? Mas a gente consegue apontar algumas direções que essa corrida presidencial pode levar. Bom, quando o senhor fala em direções, o senhor havia falado antes sobre as pessoas que podem se credenciar, os caminhos, os flancos que estão se abrindo. Então, que perfil que pode, de fato, parecer sedutor para o eleitor, considerando essas variáveis todas que foram faladas, principalmente do descontentamento, do desalento? É um candidato que configure o novo? É um candidato que pareça, assim, o paladino da moral, considerando tudo de corrupção que tem ficado tão à vista de todo mundo? Ou é um candidato que mostre que tem lastro na política e experiência vivida? Desses três perfis, quem tem mais chance? Aquele que souber explorar o momento. A gente está passando por um momento de crise, né? A economia exerce uma influência decisiva sobre o processo eleitoral. Isso depende, inclusive, de quem conseguir se colocar, né, mantida esse alto índice de rejeição do atual presidente Michel Temer, aquele que conseguir se colocar como alternativa real, que possa, inclusive, possibilite recuperar a economia, garantir emprego, voltar a promover políticas de inclusão, de aumento da renda, enfim, né? Então, isso vai ser uma variável importante. Alguns que, por exemplo, estão comprometidos de alguma maneira com o governo, ou porque partidos políticos ainda têm ministérios no governo Temer, né? Ou então que vem apoiando algumas medidas. Vai ter muita influência, por exemplo, isso vai ser muito explorado na próxima propaganda eleitoral, por exemplo, quem votou pela admissibilidade do processo da investigação criminal contra o Michel Temer, quem vota a favor ou contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Mas então, eleitor presta atenção nisso, porque sempre, como em votações, em plenário, votações abertas, adversários, né, exploram isso naquele momento. Mas na época de eleição mesmo, a gente não vê naquele horário eleitoral, lembra do fulano, olha aqui que ele votou, olha o que ele fez. Parece que aí há um descolamento daquilo que é o passado e o olhar se pousa mais sobre as perspectivas futuras. A explicação não é unicausal, existem diversas variáveis e essa é uma variável importante, tanto é que adversários políticos podem utilizar isso para tentar desqualificar o seu oponente, né? Mas, como eu falei, são diversas as variáveis. E os partidos, professor? Os partidos também estão querendo passar aí por uma repaginação, querendo mudar a embalagem. Alguns aí já estão falando em mudar até a identidade, mudar de nome. E isso funciona? O PMDB quer tirar o P, né, do que seria de partido, e voltar ao MDB, que teve uma importância muito grande nos tais anos de chumbo. Aí o DEM está inspirado no partido da Angela Merkel, achando que pode assumir aquele perfil, considerando a prosperidade lá na Alemanha e o sucesso que ela teve. Sucesso político. Isso funciona para convencer o eleitor também? O eleitor se envolve e acha que isso é novidade, é o novo? Funciona até certo ponto, né? Isso é uma estratégia elaborada por marqueteiros políticos, que a gente chama de reposicionamento da marca dos partidos. Como a gente sabe, do meu ponto de vista, infelizmente, as modernas técnicas da publicidade comercial são cada vez mais utilizadas nas campanhas eleitorais. Então tentam transformar o candidato num produto. A construção da imagem do candidato passa por um processo como esse, né? E tentam apresentar
o seu candidato como o melhor para o eleitor, da mesma maneira como apresentam um produto para o consumidor. Então existe essa confusão. E a propaganda é, sem dúvida, um dos elementos que exerce uma influência, né, no sentido de fixar na memória do eleitor o nome de um candidato, né? Você mesma citou, né, a mudança do nome do partido da Frente Liberal para DEM, para Democratas, né? Embora seja um partido integrado por pessoas que apoiaram a última ditadura militar, né, essa mudança de nome vem justamente no momento que o partido estava enfrentando uma crise muito grande e conseguiu, nas eleições seguintes, aumentar a sua bancada parlamentar. Professor, eu agradeço muito os subsídios que o senhor traz para a nossa reflexão no acompanhamento dessa movimentação do universo político. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite. É um prazer contribuir para o debate. Estela. Voltamos a falar do atentado em Barcelona. O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, fez um discurso em rede nacional sobre o atentado que atingiu Barcelona. Ele disse que o terrorismo é uma ameaça global e a resposta deve ser global. Rajoy ainda pediu que os espanhóis não se esqueçam nunca de que a Espanha é um povo unido em valores como a democracia, a liberdade e os direitos humanos. O jornal espanhol El País afirma que uma explosão em uma casa em Alcanar, outra cidade da costa da Espanha, pode ter ligação com o ataque na capital catalã. Uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas. A polícia de Barcelona afirma que nenhum dos 2 homens presos suspeitos de terem sido os autores do atentado na cidade dirigiam a van durante o atropelamento em massa. A região das Ramblas, onde aconteceu o ataque, já foi liberada pela polícia e a perícia no veículo também já foi feita. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Quantas calorias sua dieta precisa ter? Aprenda a fazer esse cálculo no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.